e aqui está falando da igreja de Sardes. Então, se você tem a sua Bíblia, abra no capítulo 3 do livro do Apocalipse, o versículo 1 ao 6, e nós vamos ler esta mensagem que o próprio Cristo enviou à igreja de Sardes, às igrejas e a nós. Amém? Diz assim: ao anjo da igreja em Sardes, escreve: esta coisa diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Contudo, tens em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, bendito e glorioso, estamos aqui, Senhor, nessa série de mensagens, de ensino, aprendizado, de, Senhor, exposição da Tua Santíssima Palavra. Fala com a Tua igreja, fala com o Teu povo, fala com cada um de nós, para, Senhor, melhoria e edificação da Tua noiva, da Tua igreja. Espírito Santo, eu te peço, ajuda-nos a compreender, a ouvir, a absorver e a tomar posse da Tua Palavra. Tens total e plena liberdade aqui, e que seja feito o Teu querer. Fala conosco aquilo que precisamos ouvir, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Amém, Jesus? Glória a Deus. A igreja de Sardes, como eu já disse, é a 5ª igreja dessa série de 7 mensagens. A igreja de Sardes é uma igreja que ela recebe uma notificação, vamos dizer, uma exortação, uma reprimenda, e quem está falando aqui é o próprio Jesus Cristo, aquele que anda no meio dos candeeiros. A Bíblia fala que ele traz uma mensagem, meus irmãos, até um tanto dura e contraditória diante daquilo que a igreja pensava que era ou na posição que ela estava. Nessa mensagem, o que Jesus vai dizer para a igreja de Sardes, e dentro disso que nós ouvimos dessa série de mensagens, nós não devemos, meus irmãos, apenas pensar que aquilo ficou lá na época dos apóstolos, lá há mais de 2000 anos, não. Essa palavra, ela é real, ela é pertinente, ela é aplicável na nossa vida. Ela, meus irmãos, fala conosco e nos orienta a disciplina em cada dia, em cada igreja, em cada palavra, em cada ensinamento, porque isso também aponta para perfis da igreja, perfil de crentes, perfil, meus irmãos, de ministério. Então, a mensagem que o Senhor trouxe, ele disse: olha, conheço as tuas obras. Isso está em várias. Mas ele vai dizer assim, olha só o que ele diz para essa igreja em Sardes: vocês têm nome de quem vive, mas estás morto. Imagina, irmãos, o que é ouvir isso de Jesus. Vocês têm aparência de vivo, parece vivo, tem obra de quem está vivo, porque ele está dizendo: eu conheço as suas obras, então tem obras. Mas o Senhor fala: diante de mim e para mim,
vocês estão mortos. Ou seja, o que o Senhor está dizendo para mim, nada do que está acontecendo ou está fazendo ou da maneira que você está prosseguindo está me agradando. Essa palavra, é claro, traz uma reflexão e um apontamento dentro do âmbito espiritual. Espiritualmente, a igreja que estava em Sardes, Jesus estava falando, vocês estão mortos. E olha, meus irmãos, que interessante, porque o nome Sardes, a tradução, é aquela que tem brilho. O nome Sardes quer dizer aquela que tem um brilho. Só que Jesus vem dizer assim, ó, esse brilho, para mim já está apagado. Essa luz que tem no teu nome, ela já não ilumina mais. E muitas das vezes, em algumas áreas, ou na nossa caminhada com Cristo, ou diante daquilo que nós temos vivido e pensado que somos, temos ou estamos, será que realmente estamos agradando ao Senhor? Ou nós só estamos achando que somos, que temos e que estamos, mas infelizmente, diante dele é o que importa. Nós estamos mortos espiritualmente. E essa palavra vem, meus irmãos, trazer para nós, quando o Senhor fala, quando o Senhor repreende, quando o Senhor exorta, quando o Senhor disciplina, quando o Senhor alerta, e você vai ver isso em todas as 7 igrejas, e assim ele continua a fazer, é algo divino e soberano e misericordioso, porque a palavra nos ensina que o Senhor exorta, disciplina e repreende a quem? A quem ele ama. Quando o Senhor está falando para a igreja de Sardes nessa noite, fala para mim e para você, ouvinte, tens nome de que vives, mas na verdade você já está morta. O Senhor está trazendo uma alerta, uma orientação, uma palavra, porque lá no final ele vai dizer, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque, meus irmãos, o Senhor, pela tua infinita graça e o teu infinito poder, ele vê o que o homem não vê. Ele sabe o que o ser humano não sabe. E ele sabe tão grandiosamente que às vezes ele vem me avisar e te avisar, como era estado aqui no caso da igreja de Sardes, aquilo que nem a igreja de Sardes sabia no estado espiritual que eles estavam. Tinham obras, tinha liturgia, tinha o corpo, a membresia, a igreja, tinha festividades, calendários religiosos, tinha louvor, tinha adoração, tinha pregação, tinha tudo o que se diz e aparenta para dizer assim diante dos homens. É uma igreja pulsante, é uma igreja vibrante, é uma igreja viva. Mas o Senhor que examina, que sonda e que vai além, ele vem e diz para aquela igreja, vocês estão mortos. É melhor ouvir do Senhor enquanto há tempo uma palavra de disciplina, de conserto, de assertividade. Ele está dizendo, olha, ainda dá tempo, do que, meus irmãos, quando não tiver mais como consertar, do que quando não tem mais como reatar, do que não tem mais quando, meus irmãos, voltar atrás e se arrepender. Então é melhor ouvir enquanto o quê? Enquanto a chance, enquanto a oportunidade, enquanto a porta ainda está aberta, enquanto o juízo e o julgamento ainda não veio. Sardes era uma igreja que ela estava localizada numa região, né, meus irmãos, privilegiada. Quando você vai ver historicamente, Sardes, ela era posicionada geograficamente no alto de uma colina, um lugar, né, meus irmãos, estratégico. Um lugar onde a cidade, tá? Eles se garantiam pela tua posição geográfica. Era quase que uma cidade, vamos dizer assim, quando fechada, intransponível, pela localização natural aonde ela estava. De todos os lados, meus irmãos, eram
muralhas, vamos dizer, só que naturais, que a protegia. E naquele meio, naquele alto, ela estava ali edificada, construída. Não dava para entrar por aqui, nem por ali, nem por lá. Era muito difícil, a não ser quando a cidade estava aberta. Mas ela fechada, ela era, meus irmãos, devido à sua posição geográfica, uma verdadeira fortaleza, só que natural. Um lugar muito rochoso, um mundo muito íngreme, verticalmente. E isso ela se valia da sua proteção. Ao ponto de Sardes, historicamente, extra-bíblico, quando você vai ler, e eu fui buscar um pouquinho, você vai ver que Sardes não tinha nenhum exército composto por eles mesmos. Porque eles achavam, nós não precisamos de instruir pessoas na guerra, na batalha, ter armamento, ter soldados, não. Basta nós estarmos dentro da nossa cidade, portões fechados, e ninguém entra. Assim era a sociedade da cidade. E passaram anos e anos e anos. Só que certa feita, o Império Persa veio invadir Sardes. E realmente, ela fechada, protegida, guardada, e o rei de Sardes disse, aqui nós estamos seguros. Não se preocupem. Fiquem dentro dos muros da cidade. Fiquem dentro das nossas fortalezas. E eles serão vencidos pelo cansaço. Só que, meus irmãos, por sagacidade e ousadia, e de tanto tentar, e de tanto, meus irmãos, procurar os persas, um certo soldado, um certo comandante, ele achou pequenas, quase que imperceptíveis, fendas, aonde, apesar da grande dificuldade, e depois de um grande empenho e persistência, pequenas fendas na rocha, foi por onde aquele homem conseguiu penetrar na calada da noite, quando toda a cidade já tinha se recolhido, e para surpresa, quando ele transpôs aquelas fendas, ele pensou, lá dentro deve ter armado, vigilante, deve ter soldados, olheiros. Meus irmãos, não tinha ninguém posto, não tinha guardas, não tinha vigilante, não tinha atalaias, não tinha nada. Então ele foi, depois de passar pelas fendas, pelas brechas nas rochas naturais, e ali foi e abriu o portão da cidade. Então os soldados persas vieram com seus exércitos, entraram, meus irmãos, naquela cidade, e quando se deu alerta, meus irmãos, que já era tarde, aquela cidade, os homens, o rei, o príncipe, toda aquela sociedade só tinha uma coisa a fazer, o quê? Foi isso que eles fizeram, se render, porque não se prepararam, não se fortificaram, não tinham estratégia de batalha. E ali, meus irmãos, eles tiveram que se render ao rei da Pérsia. A Pérsia dominou Sardes, ela se tornou uma província, se tornou, meus irmãos, ali, debaixo da autoridade da Pérsia. E passou-se muito tempo, depois veio Antíoco, o rei do Egito. E aí a segunda vez, historicamente, que você vai ver que Sardes, ela é invadida historicamente. E não mudou a estratégia, paz, meus irmãos, quando eu leio isso. Passaram muitos anos da primeira invasão persa. E depois eles estão novamente, parece, meus irmãos, que se esqueceram, tiveram a sua memória histórica cauterizada. As novas gerações que vieram não aprenderam. E eles se garantiam novamente dentro da sua fortaleza, dentro, meus irmãos, das suas paredes íngremes, naturais e rochosas. E então agora vem Antíoco, o rei do Egito, o grande Antíoco. E ele vem, meus irmãos, e também não sem saber como invadir, eles insistem, persistem, com paciência, com ousadia, com sagacidade, até que eles também acham a mesma fenda, a mesma brecha. E quando eles, meus irmãos, conseguem invadir por aquela fenda, por aquela brecha, como que está Sardes? Dormindo, despreocupada, porque eles acham, dentro da nossa fortaleza natural, nós estamos garantindo. E então vem esse homem Antíoco, meus irmãos, e ele toma a cidade de Sardes, agora pela segunda vez na história, e a faz novamente, meus irmãos, um povo que agora vai andar debaixo do jugo do Egito, historicamente, porque não aprenderam com o próprio erro.
Nos dias que João escreve, a cidade de Sardes, ela era uma província agora romana. Sardes, ela perdeu a sua liberdade, vamos dizer assim, porque agora, depois dos persas, depois dos egípcios, agora os romanos, né, meus irmãos, e assim sucessivamente, e ela não teve mais a sua autonomia. E aqui nós vamos aprender algo que talvez, dentro desse resumo da história da cidade, da sociedade, talvez isso também ocorreu com a igreja de Sardes. Está entendendo? Talvez isso ocorreu com a igreja de Sardes. A igreja de Sardes, talvez dentro da sua, vamos dizer, fortaleza, dentro da sua muralha, dentro do seu amparo, talvez eles mesmos se garantiam e pensavam ou diziam: aqui nós estamos inatingíveis, aqui nós estamos protegidos, guardados, aqui nós estamos garantidos. Só não houve, talvez, a vigilância necessária espiritualmente. Nessa carta, Jesus não vai falar, meus irmãos, explicitamente qual foi o erro, qual foi a queda. Mas nós sabemos, meus irmãos, que algo que causa a queda, algo que causa, né, meus irmãos, a morte espiritual numa pessoa, numa família, numa igreja, é o pecado. Algo que causa, meus irmãos, às vezes, meus irmãos, a falta de vigilância é um sono espiritual. É o auto-engano. É achar que é o que não é, que tem o que não tem, que pode o que não pode, que estou numa posição onde espiritualmente não condiz. E Sardes, meus irmãos, a igreja de Sardes, parece que até, né, meus irmãos, é algo que foi planejado, mas da mesma maneira que a cidade caiu, a igreja aqui também, com o alerta de Jesus, ele está falando: vocês não vigiaram. Por que eu sei disso? Porque é uma das recomendações de Jesus: ser vigilante. Olha o que Jesus vem dizer no versículo 2 para a igreja: vocês não vigiaram. E a vigilância, meus irmãos, é um quesito bíblico, é uma ordenância, é um, meus irmãos, requisito na fé, na caminhada, aonde eu e você não podemos vacilar. Paulo vai dizer à igreja em 1 Coríntios: sedes vigilantes e permaneceis na fé. Existe um outro texto bíblico em Romanos que vai dizer: já é hora de vocês vigiarem e despertardes do vosso sono. Você lembra do próprio nosso Senhor Jesus Cristo dos Evangelhos, que vai dar uma orientação que nós conhecemos de cor, onde ele diz o quê? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Sardes, a cidade, por não vigiar, foi invadida por brechas e prestas que eles nunca pensavam que o inimigo deles iria achar. A nossa vida cristã, meus irmãos, se trazendo desta forma, também muitas das vezes pode ser aplicável isso. Aonde pequenas prestas, pequenas brechas, pequenas, meus irmãos, falhas nossas, podem ser a oportunidade que o inimigo das nossas almas esperava e aguardava para, meus, invadir a tua mente, o teu coração, a tua alma, para, meus irmãos, azedar algo, para mudar pensamento, para esfriar na fé e para, se nós, meus irmãos, não voltarmos às boas obras, não nos atentar, aconteceu o que aconteceu com Sardes. O que aconteceu com Sardes? Uma igreja morta. Amém? Olha quem que a Bíblia vai dizer que está dando essa palavra. Não é João, irmão. João só está escrevendo. Estas coisas diz. Quem que está dizendo? Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. E tem as 7 estrelas. É Jesus Cristo. As 7 estrelas falam dos 7 anjos, dos pastores. As 7 Espíritos de Deus
Não posso afirmar, mas em Isaías vai dizer, é a plenitude do Espírito Santo, do Espírito de Deus. E ele vai dizer, conheço as tuas obras, que tem nomes de que vive, mas estás mortas. Sardes, ela era uma igreja, meus irmãos, aonde o Senhor agora vai dar orientação. Sejam vigilantes. A primeira orientação que o Senhor vem, meus irmãos, falar para mim, para você e para nós ouvintes, para que nós não venhamos cair no sono, na mortandade espiritual. E aí, meus irmãos, chegarmos a um momento, a uma fase, onde nós vamos nos tornar insensíveis espiritualmente, que nem vamos perceber que já não temos, que já não somos, que nós não podemos. Não é só porque eu frequento, porque eu tenho nome no rol de membros, não é só porque eu carrego uma Bíblia, não é só porque eu participo da ceia, tudo isso é válido e é necessário. Mas se não houver vida espiritual em vós, em mim, em nós estamos igual ou pior do que essa igreja de Sardes. Pensa que está vivo, mas está morto. E a vigilância é o primeiro que o Senhor pede para a igreja ter. Vigilância. Eu me lembro de um exemplo na Bíblia, no livro de Juízes, de alguém que pensou que tinha, mas não tinha mais. De alguém que pensou que era, mas não era mais. De alguém que pensou que conseguia fazer, mas, meus irmãos, ele se enganou, porque já não podia mais nada. Isso fala da história de Sansão. Quando você vai ver Sansão desde o seu nascimento, chamado por Deus, separado para uma boa obra, nazireu. A Bíblia diz que o Espírito de Deus vinha sobre ele e lhe dava uma força descomunal. Vencia inimigos, destroçava, meus irmãos, os gigantes, derrubava, meus irmãos, portões de ferro, uma multidão de inimigos para ele. Meus irmãos, não era capaz de detê-lo, de segurá-lo, de impedi-lo. Só que, meus irmãos, o tempo vai indo. E nós conhecemos a história, apenas um resumo. Sansão vai, meus irmãos, desobedecer. Sansão, meus irmãos, vai se tornar incrédulo naquilo que a palavra do Senhor para o nazireu alertava, quanto dizendo, você não pode isso, não pode aquilo, não deve, não é conveniente. Mas Sansão, meus irmãos, ele acha que ele está acima da queda, ele acha que ele está acima da normalidade, ele acha que ele está acima de princípios e decretos divinos. Não importa, meus irmãos, para qual propósito o Senhor tenha te usado, te capacitado, e eu não falo não importa, querendo, meus irmãos, desfazer, mas eu digo, meus irmãos, para que nós não venhamos achar que nós somos, meus irmãos, feitos numa essência diferente daquele homem que cai, daquela mulher que cai. Por quanto mais alto você está sendo usado, quanto mais alto é o teu chamado, quanto mais alto é a promessa de Deus na sua vida, se não vigiarmos, se não nos despertarmos, se não nos atentarmos, cuidado, porque o tombo e a queda é maior. Sansão, nazireu, destaque, meus irmãos, na sua tribo, na sociedade, no meio do povo de Israel. Só que ele se inchou. Só que ele, meus irmãos, achou que tinha para sempre, que podia para sempre, que seria para sempre. E ele vai indo, cada dia mais um passo, a desobediência, cada dia mais um passo na brecha, cada dia mais um passo, meus irmãos, na sua, meus irmãos, autossuficiência. Até que, meus irmãos, um dia a Bíblia vai dizer que ele contou o que não tinha contado. O problema, eu vou te dizer mais, meus irmãos, não foi só cortar o cabelo, que era uma das partes principais. Mas eu penso que o principal foi a desobediência do todo. Ninguém cai do dia para a noite. Ninguém peca do dia para a noite. Eu acordei hoje, eu estou com vontade de pecar. Eu acordei hoje, eu estou com vontade de desviar. Eu acordei hoje, eu estou com vontade, meus irmãos, de abandonar tudo. Não. É processo, é gradual. É um desânimo aqui, é uma decepção ali.
É uma frieza aqui, é uma fraqueza ali, é um desinteresse aqui, é um desligamento aqui, é um culto que não vem aqui, é uma semana ali, é um mês ali, é uma ceia aqui que não participa, é algo que não conserta ali, e o negócio só vai aprofundando, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E se nós não formos tampando as brechas, se nós não formos fechando, meus irmãos, as arestas, se nós não formos nos consertando aqui, nos consertando ali, fazendo os reparos necessários, meus irmãos, vai chegar um momento que nós vamos talvez poder entrar nesse problema. Achar que é, achar que tem, achar que pode, achar que está. E Sansão, meus irmãos, quando ele chegou ali, que cortaram o cabelo dele, ele vai dizer assim: sairei outra vez contra eles e os vencerei como antes. Só que a Bíblia coloca uma vírgula e diz assim: só que ele não percebeu, não sabia que o Espírito do Senhor já não estava mais nele, que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. E quando o Espírito do Senhor se retira de mim, de ti, da igreja, como em Sardes, sabe o que se chama isso, irmão? Morte espiritual. Porque se é o Espírito de Deus que vivifica o meu espírito que estava morto no pecado, e quando eu aceito, recebe ele, meus irmãos, habitando em mim, ele traz vida. Se ele se tirar de mim, eu morro por dentro, eu morro espiritualmente. E foi isso que aconteceu com Sansão. Amém? Foi morte, foi vergonha, foi decepção. A igreja de Sardes está vivendo isso. Aí o Senhor vem dizer para ela: olha, vigia e consolida o resto que estava para morrer. Ou seja, meus irmãos, ela estava já, vamos dizer assim, na UTI. Vamos dizer numa linguagem humana. O médico já disse assim: ó, não tem mais jeito, é só agora esperar o óbito, eu só quero esperar para marcar o momento, a hora. Aí entra Jesus e diz assim: olha, tá por um fio. Sabe quando alguém diz assim, ó, tá por um fio? É só algum momento, algum minuto, só para saber o momento? É isso que o Senhor está falando. Consolida o resto que estava para morrer. O Senhor está falando, é a última palavra. Sardes, igreja, ouvintes, é o que o Senhor estava falando aqui. Consolida o resto que tem para morrer. Ou seja, o Senhor está falando, está por um fio. Está só pela graça. É só um milagre. Só que às vezes o milagre que a gente precisa, que a gente espera, também, meus irmãos, passa pelas nossas escolhas e decisões. Senhor, eu quero um milagre. Aí o Senhor fala, vigia. Senhor, eu quero um milagre. O Senhor fala, arrepende-te. Senhor, eu quero um milagre. O Senhor diz, volta às primeiras obras. Senhor, eu quero um milagre. O Senhor diz, conserta então. O milagre às vezes está, meus irmãos, nas mãos de Deus, mas o Senhor traz a palavra para mim e para você. O que é que você pode, o que é que você tem a fazer? Aqui, a igreja já está levando o nome de morta, mas o Senhor que ama e que tem a vida, Ele é o dono da vida, Ele tem o Espírito que restaura e que regenera, meus irmãos. Ele está dizendo para a igreja de Sardes, ainda tem uma chance. Ainda dá para reverter a história. Ainda dá para transformar a morte em vida. Ainda dá para transformar choro em alegria, perda em ganho, derrota em vitória. Só que o que eu devo fazer? Vigia. Consolida ainda aquilo que tens. Lava as tuas vestiduras, para que não sejam apresentadas de mim como mancha, imaculada, manchada e suja. E é interessante quando essa palavra vem e vai ter aqui, que o Senhor diz para ele, para que as suas vestiduras sejam brancas e alvas, para que a tua mancha, a tua sujeira não apresente diante de mim. A igreja de Sardes é uma linguagem que eles vão entender bem, sabe por quê? Porque Sardes era a capital no mundo da produção de lã e de tingimento de lã. Eles eram a capital, repito, da lã e do tingimento da lã no mundo. Então eles sabiam o que era uma lã limpa e o que era uma lã manchada, pintada, tingida, porque eles faziam muito tingimento de tecidos para confecções.
E a linguagem que o Senhor está dizendo, para que a sua vestidura sejam apresentadas diante de mim, sem mancha, sem sujeira, mas limpas. Isso fala, meus irmãos, quando fala de sem mancha, sem sujeira, isso fala de santidade. Isso fala de pureza. E não tem como ter vida através da igreja, através do Espírito Santo, se a igreja não buscar santidade. Se a igreja, meus irmãos, não buscar da parte do Senhor e não vigiar, porque a vigilância é o que nos leva à santidade. Uma igreja, um crente, uma família que não vigia, certamente ele vai se contaminar. Certamente essa igreja, esse povo, essa pessoa vai se sujar. É por aquilo que vê, é por aquilo que ouve, é por aquilo que fala, é por aquilo que toca, é por onde vai, é por como está o teu coração, é como está alimentando a tua mente, é pelos sentimentos, é pelas práticas, é pelas condutas. Meus irmãos, nós temos, infelizmente, várias maneiras de se sujar, de se manchar, mas só tem uma de se limpar, de se purificar e santificar, e é através do sangue do Cordeiro de Jesus Cristo. Seja vigilante, consolida o que estava para morrer, porque o Senhor vai dizer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Olha só, Sardes tem obras, irmãos. Você tem obra, eu tenho obra, nós temos obras, isso é maravilhoso. Só que as nossas obras têm que ser íntegras na presença de Deus. Quando fala de íntegra, íntegra inteiro. Íntegra fala de totalidade, não fracionado, quebrado. Como que está a tua obra na presença de Deus? Ou em outra linguagem, vamos dizer, o que você tem feito para o Senhor? É realmente para o Senhor? Quando você vem ao culto, quando você dizima, quando você cultua, quando você toca, quando você canta, quando você evangeliza, quando você, meus irmãos, faz algo para o reino, quando você estende a mão ao necessitado, quando você, meus irmãos, dá um bom testemunho, as suas obras têm sido para o Senhor ou para o próximo ver e te endeusar? Ou para dizer que você é um crente, meus irmãos, num outro nível? Ou, meus irmãos, para eu me vangloriar? Ou então, igreja, quando as nossas obras são feitas, mas nós poderíamos ter feito mais. A necessidade exigia mais, o momento queria mais. Mas a gente fala, não, só isso tá bom, e se quiser o que eu posso. Não, é só esse meu tempo, e se quiser aceito, se não quiser não tem mais. É quando, meus irmãos, nós podemos entregar mais, dedicar mais, ofertar mais, participar mais, contribuir mais, estar mais, orar mais, buscar mais. E a gente, meus irmãos, limita, fraciona e diz, eu não vou dar tudo para o Senhor, eu não vou entregar tudo para a igreja, eu não vou doar o meu tempo, a minha vida, aquilo que eu tenho para o reino, né, meus irmãos? Eu quero, meus irmãos, se Deus quiser, isso que eu tenho. Está fracionando. E o Senhor fala, tuas obras não têm sido íntegras. Eu não estou falando que você não pode ter tempo de trabalhar, de viver, de estudar, de namorar, de passear. Mas quando, meus irmãos, nós podemos fazer para o reino, quando nós podemos nos dedicar, quando nós podemos entregar, por que não? E o Senhor é aquele que conhece quem pode fazer, quem tem para fazer, quem pode entregar, quem tem para entregar. E às vezes, meus irmãos, nós achamos que estamos fazendo, mas o Senhor é aquele que avalia, é Ele que pesa. A balança do Senhor, Daniel vai dizer, não tem dois pesos e duas medidas, e não usa de pesos enganosos. Ele é imparcial com todos nós, assim como ele era com a igreja de Sardes, ele continua da mesma maneira. E olha o que o Senhor está dizendo, não tem achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Aí ele vai dizer no versículo 3, lembra-te, pois, que tens recebido, ouvido, guarda-o e arrepende-te. É interessante que no culto,
na caminhada com Cristo, a nossa leitura de Bíblia, nós temos ouvido, nós temos recebido, aí o Senhor diz, então guarda e arrepende-te. O que você tem feito com a palavra, com o ensino, com o direcionamento, com a iluminação, com o esclarecimento, com aquilo que nós temos ouvido, aprendido, recebido da parte do Senhor? Você tem guardado? Você tem conservado a preciosa semente? Você tem praticado? Você tem, meus irmãos, priorizado? Você tem, meus irmãos, aceitado? Porque é isso que o Senhor vem dizer para a igreja de Sardes e hoje diz para mim e para você. Tudo que vocês têm recebido, o que eu tenho recebido? A palavra, o ensino, a promessa. Eu tenho recebido, né, meus irmãos, as bênçãos. Isso todo mundo gosta. Mas também o Senhor tem nos ensinado, nos trazido exortação, disciplina, correção, despertamento. Aí essa parte a gente não gosta, mas também faz parte do bolo. Também faz parte do prato, também faz parte da mesa. Também faz parte, meus irmãos, do chamado ao Evangelho. É como quando Jesus vai dizer para João a respeito do livro: pega esse livrinho e come. Aí João pega e vai comer o livrinho. Aí ele vai dizer, é doce ao paladar, mas é amargo aqui dentro. A palavra do Senhor, às vezes, ela é assim. Tem partes que para nós vai ser doce como mel, vai ser gostoso, porque é aquilo que eu quero, é aquilo que me agrada, é aquilo que eu estou precisando. Deus vai abrir porta, Deus vai multiplicar, Deus vai, meus irmãos, enriquecer, Deus vai trazer o marido, vai trazer a esposa, vai libertar das drogas, vai dar vida para quem está no hospital, lá no emprego vai me honrar, a cadeira já está preparada, o nome já foi elevado. Ei, irmão, você pula, salta, glorifica, ora e fala, Deus falou comigo, glória a Deus, é homem de Deus, é mulher de Deus. Mas quando a palavra vem dizendo assim, ó, arrepende-te, Deus não se agradou, Deus tem sondado o coração, tem examinado, e tem visto que as nossas obras não são agradáveis, tem visto o nosso sono, a nossa displicência, tem examinado corações, mentes e práticas, meus irmãos, dentro e fora da igreja em todo momento, e aí vem a correção, vem a exortação, vem a disciplina, vem a confrontação. Aí, meus irmãos, a gente torce o nariz, né, meus irmãos, entra por um lado, sai por outro e fala, isso não é para mim. Eu não gostei, a pessoa lá estava na carne, o pregador, a pastor, o evangelista, aquilo não é Deus, aquilo lá tá me apontando, aquilo está me confrontando, ele está usando o púlpito, o microfone, para apontar a vida das pessoas. Por quê? Porque não te agradou? Porque não te favoreceu? Porque às vezes, né, meu irmão, não trouxe as doces palavras que você queria. Quando Jesus certa vez está pregando um sermão, a Bíblia não diz qual é, mas é um sermão duro, é um sermão de repreensão, é um sermão de exortação, é um sermão, meus irmãos, que os próprios discípulos vão dizer, Senhor, isso é duro de ouvir, quem gostará de ouvir? Aí a Bíblia diz que Jesus olha a multidão, que comeu pão, que comeu peixe, que meus irmãos diziam que ele era, mas está tudo indo embora, todo mundo indo embora. Quem pode ficar com esse mestre? Aí os discípulos vêm dizer, Senhor, é duro esse sermão, hein? O povo não gostou. E dentro de outra linguagem ele está dizendo, nós também não gostamos muito não. Sabe o que Jesus vai dizer? Ei, não gostou? Vai também com eles. Ah lá, a multidão está indo, aproveita. Aí os discípulos que conhecem, porque essa é a diferença de quem sabe, meus irmãos, que a repreensão, a exortação, a disciplina, do mesmo Jesus que é amor, que tem bênção, graça, misericórdia, que nos abraça, que nos acalenta e que é o melhor para nós, mas tem hora que vai dar um puxãozinho de orelha, e os discípulos sabem diferenciar. Tem maturidade, aprender. É o mesmo Jesus que vai, é o mesmo discípulo que vai dizer assim, Senhor, para onde nós iremos? Pois só tu tens a palavra de vida eterna. É o mesmo Jesus, ele não mudou, a palavra é a mesma. É o mesmo Jesus que para a igreja, meus irmãos, de Esmirna, como nós lemos, e a próxima que será Filadélfia, ele não tem repreensão nenhuma, só louvor e promessa. Mas é o mesmo Jesus que aonde ele vê que tem o pecado, que tem a falha, que tem o erro, que tem o engano, que está morto espiritualmente, ele não vai deixar, meus irmãos, ele vai o quê? Trazer à tona. Jesus é aquele que traz luz aonde as trevas. É aquele que mexe na ferida.
É aquele, meu irmão, que vai tocar onde eu e você não gosta. Aquele mimo, daquele pecado escondido, daquele hábito desagradável, daquela parte, meus irmãos, da onde você é sensível, é lá que ele vai tocar e vai falar: eu quero te curar aqui. Eu quero te confrontar aqui. Eu quero te fortalecer aí. Para que eu e você, como igreja, meus irmãos, estejamos vivos e não mortos. É uma igreja robusta, é uma igreja ávida. É uma igreja, meus irmãos, que sabe estar em alto, mas sabe estar em baixo, sabe estar ganhando, sabe estar perdendo. Sabe ouvir promessas, sabe ouvir, meus irmãos, mas sabe ouvir exortação, sabe ouvir disciplina e repreensão. Porque sabe, meus irmãos, que o céu tem as suas rosas, mas também tem os seus espinhos nessa caminhada. Sabe, meus irmãos, que o preço da salvação, apesar do nosso Jesus ser quem ele for, mas teve sangue, teve dor, teve choro, teve derramamento, teve sacrifício. Essa é a caminhada do Evangelho. A igreja de Sardes, ela está, meus irmãos, vivendo aqui um contraste, aonde parece que é viva, mas na verdade está morta. E traz um autoexame para nós hoje, para mim e para você. Pastor, mas não tinha uma palavra mais suavinha para pregar? Desculpa, irmão, é o que tem para hoje. É o que tem para hoje. Eu até poderia, né, meus irmãos, aqui, maquiar um pouquinho. Mas sabe o que o Senhor quer? Tirar as nossas máscaras. Ele quer tirar, meus irmãos, aquilo que às vezes nós escondemos e achamos que o pastor, o amigo, o marido, a esposa, fulano e ciclano não sabe. Mas Deus é aquele que vê o que só Ele vê. E às vezes nós, meus irmãos, até nós nos esquecemos, mas Ele sonda e conhece. O Senhor vem trazer a igreja e vem dizer: acorda, desperta, fortalece, lembra, guarda, arrependa-se. Você vê que isso, meus irmãos, é um chamado para praticamente todas as igrejas que ele vai falar em Apocalipse e também de todo o Evangelho e de toda a Bíblia, que é o quê? Arrependimento. Sem arrependimento não pode haver perdão de pecados. Sem arrependimento não pode haver reconciliação com Deus. E sem arrependimento e reconciliação com Deus e perdão, não pode haver vida espiritual. Arrependam-se. Arrependimento é necessário, é isso que Jesus vem falar. Arrependam-se. Porquanto se não vigiardes, olha só, ele está falando novamente sobre vigilância. E é tempo da igreja vigiar. Porque se não vigiardes, olha o que ele vai dizer: virei como ladrão. E não conhecerás de modo algum a hora em que eu virei. Mas é interessante, olha o que o Senhor está dizendo aqui. A hora em que eu virei, agora ele não está falando quem vai vir em favor da igreja de Sardes. Ele está falando: eu virei contra ti. É terrível. A Bíblia tem um texto que ela nos traz temor, e eu creio que todos nós temos. Ele diz assim: dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Porque se cair na mão dos homens, ele nos livra. Se cair na mão do inimigo, Satanás, é terrível, mas ele livra, ele liberta. Agora, e se cair na mão do Deus vivo, quem vai te tirar da mão dele? E essa palavra é de juízo, quando ele diz assim. Dura coisa é cair na mão do Deus vivo. E olha o que ele está falando para a igreja de Sardes e hoje fala conosco. Vigia. Porque virei como ladrão. O ladrão não avisa a hora que vem, né, irmãos? O ladrão marca a hora, manda recado, mensaginha. Ele só vem. Amém? Ele chega. É o efeito, o elemento surpresa. E aqui ele está dizendo. É a segunda vez na Bíblia que você vai achar dizendo que ele virá como ladrão. Fala da vinda. Amém? Fala do arrebatamento, que assim, né, meus irmãos, virá a vinda do Filho do Homem como um ladrão. Amém? Senão o homem vigiaria a sua casa, mas, né, meus irmãos, ele virá como um ladrão. Só que esse texto não está falando da vinda, não está falando do arrebatamento. Esse texto está falando de juízo e justiça divina. Esse texto está falando de julgamento. Esse texto está falando, meus irmãos, de orientação. Se não virei a ti como ladrão, e não conhecerás de modo algum o que é a hora que eu virei contra ti.
O Deus que te ama, o Deus que morreu na cruz por ti, o Jesus que, meus irmãos, pagou o preço no sangue, o Jesus, meus irmãos, que quer nos levar para o céu, que é o noivo da igreja, que é o nosso amado, nosso desejado. Mas se eu e você não fizermos caso, não guardarmos, não nos atentarmos, não perseverarmos, ele vai dizer assim: eu venho agora contra ti e não em favor e por ti. Imagina, meus irmãos, um Jesus que vem contra ti. E não é porque ele é mau, é porque eu às vezes posso agir mal. É porque às vezes eu não quero o que ele quer de bom para mim. É porque às vezes eu quero andar na contramão. É porque às vezes eu não quero viver aquilo que ele quer para mim. E mais, quero ainda me passar por igreja. E mais, ainda quero dizer que estou vivo, mas estou morto. Aí ele diz: então eu virei contra ti. Amém? Tens contudo em Sardes, o verso 4. Nem tudo está perdido. Quantas pessoas, irmãos? Umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras. Por isso que aqui eu posso dizer, meus irmãos, a respeito do pecado, a respeito da nossa, meus irmãos, maneira de viver. E pecado, às vezes a gente leva muito para âmbitos, meus irmãos, extremos. A mentira é um pecado. A omissão é um pecado. A Bíblia diz que nem sempre o pecado está somente em eu ir lá e fazer, maltratar, e agir, e consolidar. Mas Jesus vai dizer: se você matar um irmão em pensamento, você já pecou. Quero que ele morra. Você pecou. É o que a Bíblia diz. Se você desejar cobiçar a mulher, o homem, a casa, os negócios, a propriedade do seu irmão, você já pecou. Porque no Antigo Testamento a Bíblia diz que o pecado era só quando consolidado. Mas Jesus diz, no tempo que nós vivemos, na graça, se você pensar, desejar, nutrir isso, você já pecou, você já matou, você já assassinou, você já prostituiu, você já adulterou, você já, meus irmãos, blasfemou, você já fez o que às vezes a gente acha que não é pecado, mas é. Isso mancha, isso macula, isso suja as vestes espirituais do cristão. O ódio. Ai, eu tenho ódio daquela pessoa. Ai, uma amargura, uma falta de perdoar. É pecado, irmão. Amém? O próprio Jesus vai dizer na oração: Pai, perdoa-nos como nós perdoamos os nossos devedores. E essa dívida não é financeira, essa dívida, né, meus irmãos, é daqueles que têm nos ofendido. Às vezes nós queremos ser perdoados, mas nós não estamos dispostos a perdoar. E quando fala que perdoa é só de palavra, porque a atitude, a vivência, o dia a dia demonstra que esse perdão, meus irmãos, na verdade não passa de um engano. Porque o perdão verdadeiro, ele se prova, meus irmãos, com atitude. O perdão verdadeiro, ele se prova, meus irmãos, com suportar. O perdão verdadeiro, meus irmãos, ele se prova, meus irmãos, com amor genuíno e incondicional. Amém? Aí a palavra vai dizer: contudo, em Sardes tem algumas poucas pessoas que não se contaminaram. Ei, tinha gente lá, meus irmãos, que não se contaminou, que vigiou, que estava, vamos dizer, dentro do querer de Deus. Dentro dessa igreja em Sardes. Em todo o povo, em toda a igreja, uns mais, outros menos, e olha, até lá na igreja primitiva, que às vezes nós lemos a Bíblia e pensamos que era a igreja perfeita. Nunca existiu, não existe e nunca existirá a igreja perfeita enquanto estiver na terra, irmãos. Enquanto estiver na terra, não tem. Ser humano é falho, ser humano erra. Não é porque é crente, batizado, toma a ceia, carrega a Bíblia, prega a palavra, meus irmãos, louva, adora, faz a obra, meu irmão, que se tornou anjo, não. Nós ainda somos carne. Nós ainda, meus irmãos, temos instintos. Nós ainda temos, meus irmãos, sentimentos, desejos. Mas nós temos, meus irmãos, que mortificar isso sim. Os nossos desejos, as nossas paixões terrenas, mortificar os nossos ímpetos, mortificar, né, meus irmãos, aquilo que faz mal, para que cada dia mais o fruto do Espírito cresça e predomine sobre nós.
Tem umas poucas pessoas que não se contaminaram. As suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Amém? Algumas pessoas, meus irmãos, em todo âmbito, sempre se mantém. A palavra nos ensina historicamente na Bíblia, você vê, sempre teve o remanescente. Sempre teve, né, meus irmãos, aquele grupo, aquelas pessoas, aquele irmão, aquela irmã, aquela família, aquelas famílias, aqueles, né, meus irmãos, um contingente que sempre vai permanecer ali incontaminado. Você lembra quando Elias é perseguido e ele acha que só tem ele, que toda a nação está corrompida? Aí o profeta, a palavra de Deus vai vir até o profeta e vai dizer: existem 7.000 bocas que não beijaram a ídolos e não se prostraram a Baal. E você está pensando que é só você? Sempre tem um grupo, irmão. Sempre tem um contingente. Sempre tem um remanescente. E que eu e você, igreja do Senhor, possamos estar, meus irmãos, dentro desse povo, dentro desse grupo. Mas se não tivermos, se nós estivermos do outro lado, a palavra hoje do Senhor vem dizer para nós: ainda dá tempo de mudar a história. Como? Ué, ele é o dono da vida. Quando ele está trazendo essa palavra aqui para Sardes, e hoje traz para nós, para o nosso tempo, ele está trazendo, meus irmãos, não é, meus irmãos, como decreto imutável. Ele está trazendo através do apóstolo João, como o quê? Uma orientação antes que o mal venha. Antes que a porta feche. Antes que o juízo aconteça. Ele está trazendo, ele está dizendo: arrepende-se, volta, conserta, vigia. Ou seja, ele é a própria vida. Ainda que o caso aqui seja morte espiritual. Mas se tem alguém que pode dar jeito, é ele. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você lembra quando o profeta Ezequiel vai naquele vale de ossos secos que estavam sequíssimos? E aí ele pergunta, a voz de Deus pergunta para o profeta: profeta, poderão viver esses ossos? E o profeta, né, meus irmãos, ele só reporta aquilo que Deus fala. E ele vai dizer: tu sabes, porque é Deus quem sabe. Então o Senhor dá a ordem e diz: profetiza. Profetiza aos ossos. Ouvir, ossos secos, a palavra do Senhor. A palavra tem poder de penetrar, meus irmãos, aonde ninguém pode imaginar. Em Efésios vai dizer que a palavra é como espada de dois gumes, que ela penetra a divisão de juntas e medulas e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Ela vai aonde a medicina não vai, aonde a ciência não vai, aonde o médico não vai, aonde, meus irmãos, o ser humano pensa que não tem nada. É lá que a palavra do Espírito, o agir sobrenatural que traz vida, vai agir. Ele profetiza: está tudo morto, está sequíssimo. E quando ele profetiza, a Bíblia diz que começa a criar tendões, músculos, carne, pele. Só que a Bíblia vai dizer: não havia neles ainda a vida. Aí ele vai clamar pela ordem do Senhor e diz: profetiza aos ventos, profetiza ao Espírito, 20 dos 4 cantos ao Espírito, e sopra sobre eles vida. Aleluia. É o que essa palavra hoje tem para mim e para você e quer te dizer, igreja. Ainda que estejamos, meus irmãos, nessa situação como aqueles no vale de ossos secos, espiritualmente falando, o mesmo Espírito que vivificou, ele pode fazer a obra novamente e soprar vida sobre ti, sobre mim, sobre a igreja, sobre família, sobre o cenário que for. Porque quem traz a vida espiritual é ele. Jó vai dizer: ainda que uma árvore cortada, e se ela, meus irmãos, estiver ali à beira das águas, ao seu cheiro, ao cheiro das águas, ela brotará e dará os seus ramos e o seu renovo. Existe vida ainda.
Você lembra, meus irmãos, dos evangelhos, quando Jesus no seu ministério? Isso é a situação aqui, e o texto fala sobre morte, vida e morte. Extremos. A Bíblia vai dizer que em 3 casos Jesus resolveu essa situação. Isso prova para mim e para você que o Senhor pode e vai resolver. A primeira é o caso da menina, a filha de Jairo. A menina tinha morrido. O segundo caso é o filho da viúva de Naim. A filha de Jairo estava no velório, o velório estava sendo na casa. O filho da viúva de Naim estava morto, e o morto já estava indo no quê? No cortejo, eles estavam a caminho do funeral. E o terceiro caso nós conhecemos, o caso de Lázaro. Lázaro já tinha sido velado, o cortejo já tinha ido, e Lázaro já tinha sido sepultado há 4 dias. Isso fala 3 fases, meus irmãos, do quanto a vida espiritual de uma pessoa pode estar morta. Mas o Senhor, Ele resolveu os 3 casos, ou não trouxe a vida. Para mim não tem mais jeito, para ela não tem mais jeito, para a igreja não tem mais jeito, para a família não tem mais jeito, para o Silano, para o Fulano não tem mais jeito. Mas o Senhor foi e trouxe vida aos 3 casos. A menina, meus irmãos, ela representa aquele que está morto. Aonde? Dentro da casa ainda. Morreu e está dentro da casa. Não foi tirado da casa. Quando chamam Jesus para ir lá, o pai chama, e ele chega, ele vai aonde? Na casa. A menina está na casa ainda. Morreu e está dentro da casa, não saiu. Morreu dentro da casa, ficou dentro da casa e não saiu de dentro da casa. Você lembra? Por exemplo, em comparação à parábola do filho pródigo, quando o pai do filho pródigo, representando Deus, vai dizer a respeito do filho: o meu filho que agora voltou estava morto e reviveu. Por quê? Vida ele tinha dentro da casa, ele saiu para o mundo, morreu. Voltou para casa, ele diz: reviveu. Só que essa menina morreu dentro da casa. Pode haver morte dentro da casa? Pode. Essa casa pode representar a igreja, o ministério. Essa casa pode representar eu, você pode representar a nossa família. Quantas pessoas estão mortas dentro da família, um casal, um marido e esposa, pais e filhos, relacionamento, vida com Deus, ou dentro do ministério, mortos, mas dentro da casa ainda. Aí Jesus chega, toma a menina pela mão, chama pelo nome e diz para ela: menina, levanta-se. E quando a menina se levanta, Jesus dá uma ordem depois de trazer a vida. Sabe o que ele disse para os pais? Deem de comer a menina. Ele diz: ela precisa comer, alimenta ela. Lucas vai dizer isso. É um detalhe que às vezes passa. Mas sabe o que o Senhor está dizendo para nós? Quando Ele traz vida, quando Ele traz alimento, quando Ele restaura, quando Ele reaviva, tem que ter alimento. Às vezes o que causou a morte foi a falta do alimento. Às vezes uma das causas da morte de quem está dentro da casa e não percebeu que estava morrendo, ficando desnutrido até que faleceu. Mas o Senhor vem e traz vida, Ele restabelece, Ele reaviva. Aí Ele vai dizer: agora dá alimento. Você tem se alimentado? Às vezes a morte espiritual que pode chegar à tua vida, ao teu ministério, à tua família, à tua casa, é falta do alimento. Porque nem só de pão viverá o homem. Ele está dizendo o pão da terra. Mas agora ele vai dizer: mas de toda a palavra que vem do céu. Você quer viver, irmão? Você quer ter vida? Olha o alimento, olha o pão. Você está aí na sua mão, está bem pertinho de você, está diante dos teus olhos. A mesa está posta. Está se alimentando, está comendo, está se nutrindo. Não é só o pão que você compra na padaria, no mercado. Você tem que se alimentar disso aqui, porque senão você vai ter cara de vivo, mas Jesus pode vir e dizer: você está morto, está morto. Porque não está comendo do pão. É esse pão que te nutre. É esse pão que te fortalece. Segundo caso, meus irmãos, é o filho da viúva de Naim. O filho da viúva de Naim agora ele está lá fora. Ele está no cortejo. Ele está morto.
Aí Jesus vem, para, toca no esquife, manda a mãe não chorar mais, não chores, mãe. Aí ele diz para o moço, moço, eu te ordeno, levanta-te, ó a vida aí. Amém? Ele traz vida para quem está aqui dentro. Ele dá a palavra que é necessário para manutenção, para se manter vivo, porque se não se alimentar, morre de novo. Aí ele pega o que está lá fora. Lá fora fala mesmo de quem morreu e já não frequenta mais. De quem morreu e já não cultua mais. De quem morreu e já não ceia mais, saiu da igreja. Já não está mais na casa do pai, já não, meus irmãos, está novamente. Lembra do filho pródigo? Estava morto lá fora, ele está morto espiritualmente para o pai. Reviveu quando voltou. Filho pródigo, o filho da viúva de Naim, está morto. Jesus ressuscitou, levanta-te. E a Bíblia vai dizer, ele o restituiu, o devolveu à sua mãe. Jesus, depois de ressuscitar o moço, depois de tocar o esquife e trazê-lo à vida, a Bíblia diz, ele pega o moço e leva e entrega para sua mãe. Mãe, aqui está o teu filho. A igreja representa essa mãe, que tem filhos mortos lá fora. Pessoas que desviaram. Pessoas que hoje já não cultuam. Pessoas que hoje já não têm mais força. Mortos espiritualmente. E o Senhor quer, meus irmãos, que essas vidas recebam vida. E Ele quer restituir a mãe. Quem? A igreja. A mãe espiritual. A igreja é uma mãe espiritual. Por quê, meus irmãos? Porque é a mãe que cuida, é a mãe que orienta, é a mãe que zela, é a mãe que vai dar o alimento, é a mãe que vai dar o sustento. Então ele restitui a mãe. Porque não adianta ele lá fora ressuscitar o moço lá e deixar o moço sem a mãe. Vai ficar perdido. Mas, meus irmãos, ele restitui a mãe. E se tratando de vida espiritual, Jesus não quer salvar o pecador, salvar o incrédulo, salvar o desviado, restituir vidas para deixar no mundo lá fora. Ele quer restituir a sua mãe, a igreja. E a igreja tem que estar preparada, disposta a perdoar, a abraçar, a acolher, a cuidar, a, meus irmãos, caminhar junto a quem o Senhor vai trazer. Filhos da viúva de Naim, que ele vai trazer a vida. Às vezes é parente, às vezes é família, às vezes é irmão, às vezes é amigo, mas às vezes é alguém com quem houve diferenças. Só que também carece do amparo e do abraço da mãe. Agora tem Lázaro. Lázaro é aquele cara que já está morto há 4 dias. Morto, enterrado, as irmãs vão dizer, Senhor, já deve estar até apodrecendo, já deve estar cheirando mal, não mexe com isso. O Senhor só diz assim, a primeira coisa, tira a pedra. Porque tem situação, meus irmãos, que a gente quer ver vida, mas tem pedras, coisas terrenas, situações que cabe a nós tirar todo impedimento para o Senhor trazer vida. Aí o Senhor vai dar uma ordem. Lázaro, saia para fora. E a Bíblia diz que Lázaro vem andando. Lázaro, meus irmãos, vem caminhando. Lázaro, meus irmãos, vem ao ouvir o som da voz do Senhor. Só que Lázaro, ele está o quê? Envolto em faixas. Ele está, vamos dizer, amarrado. Ele já está enterrado, ele já está apodrecendo. Ele já está fedendo. Estágios de morte. Agora, Jesus diz, agora ele foi restaurado, foi reavivado, desatai. A Bíblia, meus irmãos, aqui mostra um tipo de morte espiritual. De pessoas que morreram espiritualmente, mas diferente da menina que morreu na casa, diferente do filho da viúva de Naim, que ainda estava a caminho do enterro, mas estão lá fora. Existem pessoas que estão afundadas na idolatria, na macumbaria, na feitiçaria. Está amarrada, está presa. E a igreja, que é um representante de Jesus, tem que estar disposta ao quê? Porque quem dá a vida é Ele. Mas tem que estar disposto a ir lá e desamarrar essas vidas. Está amarrado, está atado. Tá, meu irmão, não está enxergando nem a luz. Não está podendo nem caminhar direito, está limitado, passinhos curtinhos.
Mas o Senhor já deu a vida. O Senhor já fez milagre, o Espírito Santo já tocou. A palavra já entrou, o quebrantamento está acontecendo, a vida está se renovando. Aí o Senhor vai dar ordem para aqueles que estão ali, os discípulos, talvez as irmãs, vai lá e desatai-o, soltai-o. Isso é obra da igreja. É o momento que você vai orar por meus irmãos macumbados, você vai orar por um viciado, você vai visitar, meus irmãos, vidas que estão aparentemente podres no pecado, podres na mortandade espiritual, e às vezes, meus irmãos, nós não queremos pôr a mão, nós não queremos, não, vou nem mexer com isso. Mas a ordem do Senhor é o quê? Desatai. Isso fala de uma igreja que vai evangelizar. E aqui, meus irmãos, os três, eles voltam à vida. Os três vivem, não importa o estágio de morte espiritual. Enquanto o arrebatamento não acontecer, é possível algo que Abacuque vai dizer: Senhor, aviva a tua igreja. E no meio dos anos faz a notória. Só que antes ele vai dizer algo assim, ele vai dizer assim: Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Amém? Porque ele tinha ouvido a palavra de juízo, de julgamento, de vinda do Senhor, do acerto de contas. Aí ele vai fazer esta oração. Abacuque está fazendo uma oração, ele vai dizer: ouvi a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua igreja no meio dos anos e no meio dos tempos a faz notória. Talvez ele teve uma visão, um deslumbre. Talvez nos tempos de Sardes, porque Abacuque é do Velho Testamento, das igrejas do Apocalipse, ou talvez até da nossa época, da nossa geração, dos nossos dias, de uma igreja, de um povo que parecia estar vivo, mas está morto. Só que ele já está orando por nós, ele está pedindo: aviva. Sabe o que é avivar? Às vezes a gente pensa, meus irmãos, e tem isso, de pensar assim: avivamento é movimento, avivamento é revelação, avivamento é pular, é saltar. Pode ter isso como, meus irmãos, efeito de um avivamento. Mas quando você vai procurar lá, meus irmãos, na transliteração, o que é avivamento? Sabe o que é a palavra avivamento ou reavivamento? É trazer a vida. É reviver, é chamar a vida, é despertar. Isso é avivamento, igreja. É quando eu estava morto, é quando eu já não tinha mais motivação, é quando eu vinha para a igreja, isso para mim é um peso, é quando eu ia mais para cumprir, vamos dizer assim, igual no trabalho, você vai lá para bater cartão, você vai lá desmotivado, alegre, ou não, mas você vai. É quando eu já não tenho mais prazer para orar, quando eu já não tenho mais prazer para ler Bíblia, para cultuar, para participar, eu só estou cumprindo ritos e regras. Isso é morte espiritual, irmão. Mas o avivamento ou reavivamento, ele vem mudar isso. Ele vem acender a chama. Ele vem, meus irmãos, desmistificar tudo aquilo, meus irmãos, que nós tiramos. Ele tira a venda. Ele mostra o meu erro. Ele mostra as minhas falhas. Ele me mostra o quanto pequeno eu sou. E se eu não mudar e não melhorar, meus irmãos, eu não vou ter vida em Cristo. O avivamento é necessário em todo o tempo da igreja. Em toda a família, em toda a casa, em todo o casamento, e no nosso ministério também é necessário. Tem um pastor, o nome dele é bastante conhecido, é dos nossos dias, um dos mestres, vamos dizer assim, né, meus irmãos, na pregação sistemática, na pregação expositiva principalmente, Hernandes Dias Lopes. Ele conta a respeito de uma igreja, e nessa igreja estava um povo, uma congregação desmotivada, um povo frio, apático, uma congregação com pouco envolvimento dos irmãos nas áreas do ministério. E o pastor vendo isso, e caminhando, e se esforçando, e tentando, e acertando, até que depois de um tempo, o pastor convoca toda a congregação e diz assim: ó, domingo, avisem os irmãos que acham que congregar não é mais necessário, porque hoje em dia, né, meus irmãos, tem muito disso.
Avisa lá os irmãos que se desviaram, avisa lá os irmãos que já não mais participam, e vocês também que ainda estão aqui presentes, venham. Domingo o pastor fez assim: nós vamos fazer o funeral da igreja. Está falando de uma igreja morta. Ele, pastor, convocou a igreja. E meus irmãos, imagina, vai ser o culto do funeral da igreja. Isso causou um espanto, um despertamento e um espantamento. E o pastor não precisou nem, meus irmãos, ele mesmo convidar o povo. Os próprios irmãos se ocuparam disso. Ó, vamos lá que o pastor falou que vai ser o culto do funeral da igreja. Da igreja. Que isso, que estranho, nunca ouvi falar um culto. Alguém morreu? Não, o pastor falou que é o funeral da igreja. Igreja, meus irmãos, naquele dia o pastor chegou, a igreja não tinha nem lugar para sentar. Diferente dos outros cultos, diferente do envolvimento, da participação, diferente, né, meu irmão, daquilo que vinha acontecendo no ministério. E para surpresa dos irmãos, quando chegou lá, um caixão na frente. Um caixão. O pastor colocou um caixão, começou o culto, fez uma oração. E ele disse: hoje é o culto fúnebre do sepultamento da igreja. É o culto do sepultamento da igreja. Eu vou pedir para cada irmão, faça fila, todos em fila. E você vai vir se despedir da igreja. E quando você saia calado. O povo fez aquela fila, o caixão estava fechado, o pastor abriu o caixão. Falou: vem um por um, cada um aguarde sua vez. Quando cada um chegava naquele caixão, olhava lá dentro, tinha a frase: sepultamento, o sepultamento da igreja. E a pessoa olhava, refletia, saía. A maioria dos irmãos saía, sabe como? Chorando em lágrimas. Comum num velório. Só que aí ele vai dizer: sabe o que cada um olhava quando olhava para dentro daquele caixão? Tinha um espelho. E cada um olhava a sua própria imagem. E o pastor dizia: a igreja está morrendo por causa de cada um de vocês. Todos nós, inclusive ele diz, pode colocar até na minha conta, o pastor diz. Mas cada um de vocês. Então a igreja sepultando é você também morrendo. Aquele pastor conta, meus irmãos, que houve um reavivamento na igreja. Houve um conserto, um entendimento da falta, meus irmãos, de dedicação, de participação, de envolvimento, de quebrantamento, de arrependimento, de entrega na obra do Senhor, não só dentro, mas fora, em todo lugar. E aquela igreja foi avivada, reavivada, e tornou a vida, e não houve o sepultamento da igreja. Porque houve ali, meus irmãos, uma lição, um confrontamento. E as igrejas, a igreja do dia de hoje, eu falo aqui, ou em qualquer outro lugar, onde essa pregação chegar, é tempo da igreja se despertar. É tempo da igreja se levantar. É tempo da igreja, meus irmãos, se posicionar. Porque senão, aos poucos, eu e você e eu, famílias, pessoas, vai morrendo. Aí a gente fala: a igreja morreu, a igreja é paredes, é nome. A igreja, na verdade, é cada um de vocês, é eu, é nós, é famílias, é pessoas. Igreja, é necessário um avivamento, um reavivamento. É necessário, meus irmãos, voltarmos às primeiras obras. É necessário considerarmos o que havemos ouvido, aprendido, recebido e guardar e se arrepender. O Senhor vai fazer promessas a essa igreja. E Ele só pode fazer promessa para se cumprir na vida de quem está vivo. Não tem como eu cumprir uma promessa para quem morreu. É necessário eu e você estarmos vivos. Ele vai dizer ao vencedor: será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Olha só que interessante. Ele vai dizer ao vencedor: será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum eu apagarei o seu nome do livro da vida.
Irmãos, fica aqui uma pergunta para mim e para você. Se ele está dizendo, é Jesus, nesse texto, que de modo nenhum ele apagará o nome desse povo, meu e teu, do livro da vida, se esse povo se arrepender, se esse povo se voltar, se esse povo se avivar, eu te pergunto, pode ou não pode o nome do ser humano ser apagado do livro da vida? Pode ou não pode? Porque tem gente que acha que não, o nome uma vez escrito lá é para sempre. A Bíblia diz aqui, Jesus está dizendo, eu vou ler novamente, ao vencedor, que assim estiver vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Se ele está dizendo e prometendo, se vocês agirem assim, eu não apagarei, quer dizer o quê, meus irmãos? Está implícito no texto, não está escrito, mas a ideia é essa. Se agir desse jeito, eu não apago. Mas se não acatar essa ordenança, eu apago. Amém? Há um livro que quando você nasce, e eu nasci, qualquer pessoa, que se chama o registro, a certidão de nascimento. É como um livro, um registro dos vivos aqui, ó, na Terra. E quando o ser humano morre, quem já enterrou às vezes entes queridos, pai, mãe ou outras pessoas, o que é? Aquele documento tem que ser trocado por uma certidão de óbito. Ou seja, vamos dizer, um livro dos mortos. Perde o direito de assistência social, perde o direito, né, meus irmãos, de cidadania, perde tudo. Agora, trazendo para o lado espiritual. Quando nós estamos vivos espiritualmente, o nosso nome está inscrito no livro da vida, que está lá na glória, rolado lá. Mas se nós estivermos mortos espiritualmente, o nosso nome, se estiver lá, é apagado. Ou se não entrou também, não entrará. E vai ficar no nome do livro, meus irmãos, que deve ter, daqueles que não herdarão a salvação. Está tudo registrado. Tem o nome dos vivos e tem o nome dos mortos. Que o meu nome, o teu nome, o nome de cada ouvinte, de cada igreja, de nós, possa estar, meus irmãos, certificado, confirmado e atestado no livro da vida. E que assim permaneça. Aí eu te pergunto, o que aconteceu com Sardes? Será que eles acataram o aviso? O avivamento veio? Essa igreja reavivou? Dentro desse texto a Bíblia não fala. Porque o Senhor dá a palavra, Ele traz a exposição, o Espírito Santo fala. E aí ele termina, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É como se ele estivesse falando, hoje eu coloco diante de vocês, vida ou morte? Escolhe. E aqui eu encerro essa palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. É uma série de mensagens.